Mais uma vez, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus soberano, que criou os céus, o mar e a terra, e todas as coisas que neles há. E também o Senhor é aquele soberano em nossas vidas, que senta no trono do nosso coração, que dirige os nossos passos, os nossos pensamentos. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, se assente conosco, ao dedicarmos essa hora para o estudo da Tua Palavra. Obrigado pelas horas sagradas do sábado, que foram apreciadas por todos e finalizadas com chave de ouro nessa caminhada que fizemos até a praia. Mas agora, Pai, que o Senhor nos ajude, dando-nos energia, vigor, para nós nos concentrarmos no estudo da Tua Palavra, para que ao abrirmos o livro, o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir esse livro ao nosso entendimento, venha também abrir a nossa mente, quebrar todo o muro do preconceito e opiniões, e possamos ser sensíveis à Tua voz e escutar a voz do nosso pastor. Seja o nosso professor. Mais uma vez que o Senhor unja com a brasa viva do Teu altar os meus lábios, para que aquilo que saia da minha boca proceda do Teu trono de graça. Senta-se conosco, é o nosso pedido e nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos começar o nosso estudo no livro de Daniel. Daniel capítulo 11. No estudo passado nós lidamos com o movimento reformatório dos mileritas. E nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos. Temos só mais essa apresentação e mais uma apresentação. E nós vamos começar lidando agora com o movimento reformatório dos 144 mil, que de fato ilustra a nossa geração. E nós vamos ver que esses mesmos marcos que nós estamos vendo vez após vez se repetem nessa geração. Eu queria que vocês lessem comigo o verso 40 do capítulo 11 de Daniel. Daniel 11, 40. E simplesmente nós vamos lançar um fundamento e vamos dividir essa apresentação em duas partes. O que nós vamos lidar hoje à noite são simplesmente duas coisas. Hoje nós vamos identificar qual é o tempo do fim para a nossa geração. E dois, nós vamos identificar o momento de trevas que sempre precede a esse tempo de fim, esse tempo do fim. Duas coisas. O resto nós vamos lidar amanhã de manhã. Ok? Primeiro então, qual é o tempo do fim para a nossa geração? Toda geração, todo movimento reformatório tem um tempo do fim. Nós vimos. Para a nossa geração, qual é o tempo do fim? Daniel capítulo 11, verso 40. E no fim do tempo, ou no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Veja que o versículo 40 do capítulo 11 de Daniel começa com a frase, e no fim do tempo. O fim do tempo, nós sabemos que é o tempo do fim, é a mesma coisa. Mas para nós entendermos quando que é o fim do tempo, nós temos que entender os símbolos que a Bíblia usa. Aqui existe uma batalha entre dois reis, o rei do sul e o rei do norte.
Eles lutam entre si. A primeira parte do verso você vê o rei do sul vindo contra o rei do norte. Mas na segunda parte do verso você vê o rei do norte se levantando contra o rei do sul, com carros, cavaleiros e navios, entrando nas suas terras, inundando e passando. Que batalha é essa? Quem são esses reis? São essas perguntas que nós vamos responder hoje. Vamos tentar deixar a Bíblia nos responder hoje. O primeiro rei que nós vamos identificar é o rei do sul. Quem é o rei do sul nas Escrituras? Para nós começarmos essa tarefa, eu queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. O primeiro rei que nós vamos identificar é o rei do sul. Quem é o rei do sul? Gênesis, capítulo 12. Veja o que a Bíblia nos diz, começando no verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhem no verso 10. Na verdade, verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, na terra de Canaã, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A Bíblia diz que Abraão foi aos lados do sul e desceu à terra do Egito. Quando você olha o Egito na Bíblia, o Egito, em relação a Jerusalém, ele é conhecido como a terra do sul. Deixa eu mostrar um outro exemplo no livro de Isaías. Isaías capítulo 30. Isaías 30. Isso é para muitos aqui, isso é uma recapitulação. A maioria de nós já está familiarizado com o rei do sul e o rei do norte. Mas eu vou mostrar simplesmente 2 testemunhos de cada para nós deixarmos a Bíblia falar nessa noite. Isaías, capítulo 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Verso 6. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão e a víbora e a serpente ardente e voadora. Levarão as costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. A terra do sul, de acordo com Isaías 30, é a terra do Egito. Portanto, quando a Bíblia fala e o rei do sul é sempre o poder que controla a terra do Egito. Seja a Pérsia, seja a Grécia, ou seja que reino que controle a terra do Egito, esse é chamado rei do sul. Ok? E o rei do norte? Quem é o rei do norte? Abram comigo em Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25.
O que nós estamos tentando determinar é o tempo do fim para a nossa geração. Qual é o tempo do fim para a nossa geração? Jeremias 25. Jeremias capítulo 25, verso 9. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Quem que é o rei do norte? A Bíblia diz Nabucodonosor, o rei do norte. Deixa eu mostrar um outro exemplo no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2. Lemos no verso 6. Zacarias 2, verso 6. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor. Porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. A terra do norte é a terra de Babilônia. Portanto, o rei do norte é o rei que controla a região de Babilônia. Que de fato, como Jerusalém como referência, não ficava ao norte de Jerusalém, mas ficava ao leste de Jerusalém. Só que entre Jerusalém e Babilônia havia um gigantesco deserto. E sempre que os inimigos vinham atacar a cidade, eles tinham que dar a volta e atacar pelo norte por causa desse grande deserto que havia. Por isso que a Bíblia diz o rei do norte, o rei que vinha do norte. Então nós já entendemos que o rei do sul é o rei do Egito. Muito claro. E o rei do norte é o rei de Babilônia. Em Daniel 11:40 nós temos esses 2 reis lutando entre si. Espera aí, irmão, você está dizendo então que nós temos que olhar lá para o Egito e ver nas notícias o que está acontecendo no Egito? E olhar para o Iraque e ver o que está acontecendo no Iraque? Porque Babilônia não existe mais. Não, irmão, existe uma regra quando nós estudamos a Bíblia, e essa regra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10. Notem que regra, desculpa, não capítulo 10, capítulo 15. Notem que regra é essa. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós não estamos falando em Egito literal, em Babilônia literal. Aqui nós estamos falando de Egito espiritual e Babilônia espiritual. Ok? Notem essa regra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Que regra é essa? Essa regra simplesmente nos diz que antes da cruz nós temos Egito literal, nós temos Babilônia literal, nós temos templos literais, nós temos oferendas literais, sacrifícios literais. Mas agora, depois da cruz, nós tomamos esses símbolos e aplicamos espiritualmente. Não é primeiro natural, não é primeiro espiritual, senão natural. Primeiro nós temos o natural e depois o espiritual. Portanto, para nós entendermos o verso 40 de Daniel 11, nós temos que entender que se refere ao Egito espiritual e à Babilônia espiritual. Pergunta fácil para vocês. Temos nós na Bíblia um poder que tem na sua testa escrita mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes da terra. Aonde que se encontra esse poder? Apocalipse 17. Abram comigo. Em Apocalipse 17. E eu sei que vocês já estão cansados hoje, eu vou pegar leve, ok?
Vai ser um estudinho bem leve hoje. Apocalipse 17. A maioria de vocês sabe aonde eu estou indo, aonde eu quero chegar com esse estudo. Mas, vamos lá, vamos juntos. Apocalipse 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Que poder é esse que tinha na sua testa escrita Mistério, a Grande Babilônia? Isso não é Babilônia literal, isso é mistério. Babilônia espiritual. Que poder é esse? Esse é o poder romano. Ok? Poder romano que tem um cálice cheio do sangue das testemunhas de Cristo, de Jesus. Que está vestida de púrpura escarlate e adorada com tudo que é tipo de pedras preciosas. Esse é o poder romano. Portanto, o rei do norte em Daniel 11:40 não é Babilônia literal, mas é Roma papal. Ok? Fácil de entender isso, né? Ok. E o Egito? Porque aqui nós temos que ver que há uma guerra entre Roma papal e o rei do sul, que nós já vimos que é o rei do Egito, mas não Egito literal, Egito espiritual. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 11. Vamos identificar o Egito. Apocalipse, capítulo 11. Notem comigo, começando no verso 2. Deixe o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quando acabarem de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que literalmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Notem que Jesus não foi crucificado nem em Sodoma nem em Egito, portanto essa cidade não pode ser literal, ela tem que ser espiritual. E a própria Bíblia nos diz uma cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que cidade é essa que espiritualmente se chama Sodoma e Egito? Quais eram as características de Sodoma e Egito? Notem que para nós entendermos que cidade é essa onde o Senhor foi crucificado, não na pessoa de Cristo, mas na pessoa dos seus discípulos, porque a Bíblia diz que aquilo que vocês fazem a um desses pequeninos, a mim vocês o fazem. Que cidade é essa? Quais as características de Sodoma? Os sodomitas, o que eles eram conhecidos? Muito bem. Abram comigo o livro de Judas. Judas capítulo 1, verso 7. Judas capítulo 1, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Primeiro, Sodoma e Gomorra eram conhecidos por serem cidades entregues à fornicação.
Número 2, eles iam atrás de carne estranha. O que significa ir atrás de carne estranha? Homossexualismo. 2 características: fornicação, imoralidade, homossexualismo. Lembra da história de Ló? Quando os anjos foram tirar Ló e a sua família de Gomorra? Quem é que bateu lá na porta de Ló? Nós queremos conhecer os 2 visitantes aí. E Ló disse: não, por favor, não toquem neles, eu tenho as minhas filhas aqui. Entrego as minhas filhas, são virgens. Ah, Ló, você não conhece as tuas filhas. Nós queremos aqueles homens. Homossexualismo. Vocês sabiam que o profeta Isaías, Deus tenha misericórdia, Isaías capítulo 1, deixa eu mostrar algo para vocês. Muitas vezes nós pensamos nessas coisas e nós olhamos para fora e dizemos assim: nossa, realmente o mundo está contaminado, Cristo deve estar voltando, porque não dá. Mas sabe que para mim o maior sinal que Cristo está às portas é quando nós olhamos para dentro da nossa igreja e vemos as mesmas coisas acontecendo. Fornicação e homossexualismo. Homossexualismo, irmão, dentro da igreja. Que discurso duro. Quem pode suportar esse discurso? Veja o que Isaías nos diz. Isso não há nada novo debaixo do sol. Notem comigo. Isaías capítulo 1. Veja só o que a Bíblia diz no verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Espera aí. Há quantos anos atrás Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído quando Isaías estava pregando esse sermão aqui? A quem que ele está se referindo aqui? Não é os babilônicos, não é os filisteus. Ele está se referindo ao povo de Israel. Ele está dizendo: poderosos de Sodoma e Gomorra, os israelitas. Por quê? Porque havia sodomitas no meio deles. Havia sodomitas na terra. Não, irmão, você está pegando muito pesado, hein? Você está dizendo que nós temos esse problema no meio da igreja. E eu digo para vocês, nós não temos somente esse problema no meio da igreja, mas nós temos aceitado esse problema no meio da igreja, que é algo bem diferente. Filmes têm sido produzidos para convencer os nossos jovens de que certamente isso é normal. Nós nascemos assim. Alguém já ouviu falar do filme Seventh Gay Adventism? Misericórdia. E aí você vê embaixo pastores, líderes de alto escalão da igreja endossando o filme, dizendo: muito legal. Sodomitas no nosso meio. Portanto, a característica de Sodoma era fornicação e a carne estranha, o homossexualismo. E o Egito? Qual era a característica do Egito? Vão comigo em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Sabe, outro dia eu vi um teólogo, uma mulher teóloga,
pregando do púlpito de uma igreja adventista, exaltando tudo menos a Bíblia e o espírito de profecia, apoiando casamentos homossexuais, dizendo que o sistema patriarcal que a Bíblia estabelece, que o espírito de profecia endorça, isso é coisa antiga, antiquada, desculpa. E depois de toda aquela blasfêmia, exaltando Lady Gaga, dizendo que ela era uma grande artista. Uma teóloga que ensina nas nossas universidades, La Sierra. Vou dar o nome. La Sierra University, ela ensina lá. Nossos pastores. Depois de toda essa blasfêmia, sabe o que eles fazem no final da mensagem? O pastor vem na frente e diz assim: irmãos, que mensagem maravilhosa. Já que é época da Páscoa, vamos ter Santa Ceia agora. E eles começam a ter Santa Ceia depois daquilo tudo. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Veja a característica do Egito. Verso 1, a Bíblia diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Que espírito é esse aqui? Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Não há nenhum Deus a não ser eu mesmo, a encarnação de Deus. O Filho do Sol, a encarnação do Deus Sol. Quem é o Deus dos hebreus? Espírito de incredulidade. Espírito de dizer: não conheço Deus, não existe Deus. O que eu quero que vocês notem é o seguinte: Faraó, e a característica de incredulidade ou do ateísmo que Faraó demonstra, ela está intimamente ligada com o espiritualismo do Egito. Notem isso. Porque, veja, no Egito eles eram panteístas, espiritualistas. Eles acreditavam que Deus estava em todas as coisas. Eles acreditavam em Deus, mas era o Deus desse mundo, o Deus das trevas. O fato dele dizer não há Deus, espírito ateu, na verdade vem do mesmo saco que vem o espiritualismo. Como a gente diz aqui no Brasil, farinha do mesmo saco. O espiritualismo e o ateísmo, eles andam juntos. Quero que vocês entendam isso. Porque essa característica que nós vemos no Egito, ela se repete quando nós entendermos quem é o Egito espiritual. Então, aquela grande cidade que se chama Egito e Sodoma, ela tem características imorais, fornicação, homossexualismo, mas também características ateístas, de incredulidade e espiritualistas também. Que cidade é essa? Vejam comigo na apostila o que a senhora White nos fala sobre essa cidade. Página 26. Grande conflito, 269, parágrafo 2. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas. Que testemunhas são essas mesmo? O Velho e o Novo Testamento, a lei e os profetas, Moisés e Elias. Cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu a seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito.
Quando em nome do Senhor a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Isso é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma nação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente como Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade. E esse pecado também deveria ser característico, preeminente da nação que cumpriria as especificações desse texto. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Grande conflito 269. Qual que é a nação que tem as características de Sodoma e Egito? A França. Então vejam, até agora nós vimos que o rei do norte representa Roma papal e o rei do sul representa a França. Ok? A minha pergunta agora é muito fácil. Temos nós algum momento histórico onde nós vemos a França, o rei do sul, vindo contra Roma papal, o rei do norte? Como que nós chamamos esse evento? Como nós chamamos, irmãos? A ferida mortal. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. A Bíblia nos diz no verso 3: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, ferida mortal. Se os livros de Daniel e Apocalipse são os mesmos livros, aonde no livro de Daniel nós encontramos a ferida mortal, descrita em Apocalipse 13, verso 3? Daniel 11:40. Ali nós temos a ferida mortal. São o mesmo livro. Estão dando testemunho da mesma história. Portanto, Daniel 11:40 nos descreve o ataque que França faz a Roma papal, entregando essa ferida mortal a Roma papal em 1798. Que a propósito é o tempo do fim para a história milerita, como nós vimos no estudo passado. Mas lembra que existe uma retaliação agora. Vocês lembram que agora o rei do norte, com a ajuda de carros e cavaleiros e navios, ele vai contra o rei do sul. Existe uma retaliação. O que representa carros e cavaleiros e navios? Rapidamente, vão comigo para o livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. E que sempre quando eu lido com Daniel 11:40, em português, na língua portuguesa, eu fico com o coração partido. Porque no verso 40, está faltando uma palavra que é muito importante. Que na King James você tem essa palavra. Mas na Almeida Fiel você não tem essa palavra. E essa palavra é whirlwind, ou tempestade. Mas nós vamos chegar lá. Vamos identificar os carros e os cavaleiros. O que significa? Vejam comigo. Em Êxodo, capítulo 14, verso 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Carros, cavaleiros
é igual a um exército. Ok? 1 Reis. Deixa eu lhe dar um outro texto. 1 Reis, capítulo 9. Primeira Reis, capítulo 9, verso 22. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra. Seus criados e seus príncipes e seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os chefes dos carros e cavaleiros eram homens de guerra. Portanto, o rei do norte agora, ao retalhar a sua luta contra o rei do sul, ele tem a ajuda de um exército, um poder militar. Mas a Bíblia diz que ele tem a ajuda de navios também. O que representam os navios? Vamos revisar isso. Abram comigo em 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis, capítulo 22. Verso 48, a Bíblia diz, então não havia... Desculpa, verso 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Por que Josafá fez navios? A Bíblia diz para irem atrás de quê? Ouro. Os navios representam o poder econômico. Navios eram feitos para ir buscar ou fazer negócios nas águas. Deixa eu mostrar um texto no livro de Salmos. Salmo 107. Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107. E nós vamos começar, nós vamos ler um verso só, verso 23. A Bíblia diz, os que descem ao mar em navios, que estão os navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. O que os navios fazem nas grandes águas? Eles fazem negócios nas águas. Portanto, notem o quadro que nós estamos ilustrando. O rei do norte, o rei do sul, a França ateísta, dá ou entrega a ferida mortal ao rei do norte, Roma papal. Mas passa um tempo, e agora o rei do norte, Roma papal, com ajuda militar e econômica, faz uma retaliação ao rei do sul. Pergunto para vocês, temos nós na história algum evento onde nós vemos Roma papal sendo ajudada pela maior potência militar da época, sendo ajudada pela maior potência econômica da época, indo contra a França? Podemos encontrar esse fato na história? Abram comigo em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Você pode pesquisar na história, você não vai encontrar o momento histórico em que Roma papal, com
com a ajuda e o suporte militar e econômico da potência vingente. A propósito, quem é a potência vingente a partir de 1798? Os Estados Unidos da América. São eles que nascem e entram como o sexto império bíblico em 1798. Nós não vemos Roma papal se unindo com os Estados Unidos, poder militar e econômico, retalhando contra a França. Você não vai encontrar isso na história. Porém, notem, em Provérbios capítulo 1, verso 27. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Essa palavra tormenta, vocês podem anotar isso, essa palavra tormenta é a palavra que está faltando no verso 40. Porque a retaliação do rei do norte, com a ajuda de navios e cavalos e cavaleiros, ela é como uma tormenta, ela passa como uma tormenta. E o que tem numa tormenta? Numa tormenta você tem vento, você tem chuva, você tem uma inundação. Eu quero que vocês notem isso. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês no livro de Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías 28, verso 2. Nota a palavra tormenta, ou tempestade. Uma tormenta é uma tempestade. Notem. Isaías 28, verso 2. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele com a mão derrubará por terra. Notem a tormenta, a tempestade e a inundação. Ok? Transbordando as águas. A palavra tormenta é a palavra que está faltando no verso 40. Agora, como que nós podemos entender essa retaliação quando a história não nos apresenta nenhum fato que comprove essa retaliação entre os Estados Unidos e o Roma papal contra a França? Abram comigo em Amós, capítulo 1. Amós capítulo 1. E nós vamos ler o verso 14. A Bíblia nos diz: por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Estão notando a palavra tormenta? O dia da tormenta, o dia da tempestade, é o dia da retaliação que o rei do norte, com a ajuda de navios e cavaleiros e cavalos, faz contra o rei do sul. Mas para nós entendermos esse verso, nós temos que entender que o rei do norte, Roma papal, com uma aliança militar dos Estados Unidos da América, sob o controle de Ronald Reagan, o presidente americano, e também com o suporte financeiro, ou em outras palavras, com embargos financeiros, entram nas terras do rei do sul, que nessa época da retaliação já não representa a França, mas as mesmas características que estavam na França agora se localizam numa outra área do mundo. E essa área está representada em Amós como Rabá. O que significa Rabá?
Rabá era a capital do Império de Amon. Amon era conhecida pelo deus que eles adoravam, Moleque. Moleque era conhecido como Deus Coruja, ou a Grande Coruja, que eles colocavam fogo até ele ficar incandescente e jogavam suas crianças lá para queimarem. E se você faz uma pesquisa no Google, você vai ver que nas imagens de Moleque você sempre tem rolos, pergaminhos, livros. Por quê? Porque o Deus Coruja é o Deus da educação. Qual que é o símbolo da educação, da filosofia e da pedagogia? Não é a coruja? Mas o que significa a palavra Rabá? Se você olha o significado dessa palavra, essa palavra significa aquela que divide o Oriente do Ocidente. Aquela que divide o Oriente do Ocidente. Notem que o verso diz: porei fogo no muro de Rabá. Temos nós algum muro que dividia o Oriente do Ocidente? Notem que as mesmas características que estavam na França, o ateísmo e a imoralidade, na época da retaliação, em 1989, se encontram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde o regime comunista exaltava o ateísmo, onde havia imoralidade, prostituição, mas era afundado no espiritualismo também, da mesma forma que a França. Lembram a característica do Egito? O Egito ele tinha o espírito de incredulidade, mas eles eram panteístas, espiritualismo ao mesmo tempo. A França professava ser, ou professava ter quebrado as algemas da religião, e agora eles fizeram uma deusa, a deusa da razão, e fazem uma passeata e adoram aquela deusa da razão, dizendo: nós estamos livres. E eles escrevem um manifesto dos direitos humanos em 2 tábuas, querendo substituir a lei de Deus. Nós queremos eliminar a lei de Deus, queremos mudar o ciclo semanal. Não são mais 7 dias, agora são 10 dias da semana. Vamos tirar tudo que tem a ver com Deus. Engraçado que eles não aguentaram, tiveram que voltar ao ciclo de 7 dias. Eles ficavam tão cansados no final da semana que eles não aguentaram. E nesse manifesto dos direitos humanos, em cima você vê o triângulo do Egito com o olho de Ísis, um símbolo espiritualista. Você vê serpentes e símbolos espiritualistas por todos os lados. A falsa educação, o ateísmo e o espiritualismo, eles estão ligados. E a União Soviética? Mesma coisa, a União Soviética nós temos comunismo, professando que não existe Deus. Mas os filósofos que escreviam os livros e que ensinavam nas universidades, nas escolas, eram maçons, eram espiritualistas e mexiam com toda essa bruxaria e esse espiritualismo. O muro de Rabá, que seria consumido no dia da tempestade, no dia da tormenta, é o muro de Berlim, que foi destruído em 1989. Aquele muro que dividia o Oriente do Ocidente. Portanto,
quando o rei do norte, com a ajuda dos Estados Unidos, através de poder militar e embargos econômicos, entram nas terras do rei do sul. Notem, um país com várias terras, um aglomerado de países. A Bíblia diz que ele entra como uma inundação e ele passa. E você vai lá hoje e vê qual que é a religião predominante na União Soviética, ou na antiga União Soviética. Você vai ver que é o catolicismo romano que predomina. Tempo do fim, para a nossa geração, quando o livro de Daniel mais uma vez é aberto, 1989. Daniel, capítulo 11, verso 40, se cumpre e mais uma vez o livro se abre. E o conhecimento começa a aumentar. Conhecimento relacionado ao quê? Relacionado às profecias contidas nos últimos 6 versos de Daniel, capítulo 11. O livrinho para a nossa geração. Porém, nós sabemos que antes do tempo do fim, de 1989, nós temos o quê? Temos um período de trevas. E esse período de trevas não é lá fora. Esse período de trevas é dentro da igreja. Sempre dentro do povo de Deus esse período é manifestado. A minha pergunta para vocês é: temos nós um período de trevas na igreja antes de 1989? Abram comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, desculpa. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 1. Nós vamos lidar com esse ponto e nós vamos encerrar. O ponto é o período de trevas. Qual foi o período de trevas que nós temos dentre o povo de Deus antes de 1989, quando o livro é aberto? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia diz que muitos ou alguns apostatariam da fé. Apostatariam da fé. Ok? Da fé. O que é a fé? O que é a fé? Porque muitos apostatariam da fé. Qual que é o capítulo clássico que a Bíblia descreve o que é a fé? Hebreus 11. Abram comigo em Hebreus capítulo 11. Notem, a Bíblia é simples. Ela se autoexplica. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, vejam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que é a fé? É o firme fundamento, irmãos. A fé é o fundamento. Que fundamento? Bom, nós aprendemos hoje sobre 12 fundamentos. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Lembra dos 12 fundamentos que nós aprendemos? Aonde que está representados os 12 fundamentos? A fé é o firme fundamento. Simples. A gente podia fechar o livro e parar por aqui. Porque a fé está baseada nos fundamentos. Mas veja, o Paulo nos dá mais detalhes. É a certeza das coisas que se esperam.
Ou é o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Quando você está esperando alguma coisa é porque você foi, ou porque alguém te declarou que aquilo iria acontecer. E isso na Bíblia nós chamamos profecia. Quando alguém te declara antes daquilo acontecer. Portanto, a fé é o fundamento profético. Mas Paulo dá mais detalhes. Notem no capítulo 10. Capítulo 10. Vejam comigo. No verso 36. Capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Oh, aqui de novo a fé. O que é a fé? É o fundamento. A fé é o fundamento profético das coisas que se esperam e não se veem. Mas Paulo diz o justo viverá pela fé. Da onde que ele está citando esse texto? Abacuque, capítulo 2. Qual é a fé? Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Essa é a fé, irmão. 1 Timóteo 4:1. Muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Que fé é essa que muitos apostatarão nos últimos dias? O fundamento das coisas que se esperam. Essa é uma representação visual da fé. A fé é o fundamento. Mas, abram comigo no livro de Salmos, ao nós trazermos esse estudo para um encerramento. Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Verso 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pelos fundamentos. Se os fundamentos são destruídos, pode apoiar as colunas da casa, da igreja. Que a igreja, lembrem, 1 Timóteo 3,15, a igreja, a casa do Deus vivo, é a coluna e a firmeza da verdade, ou a coluna e o fundamento da verdade. Se você não tem o fundamento, você não pode colocar as colunas ali em cima. Portanto, se os fundamentos são destruídos, as colunas são destruídas. E aí você se transforma numa outra organização. Já não é aquela organização fundada ou fundamentada na fé que foi um dia entregue aos santos. Quem será, eu me pergunto, quem será aqueles que destruíram os fundamentos? Porque para nós termos um tempo de trevas, é porque esses fundamentos eles foram destruídos. Muitos se apostatarão da fé, e dando ouvido a espíritos de demônios. Temos nós na história da igreja pessoas que deram ouvidos a espíritos de demônios? Vocês já ouviram falar de um presidente que nós tivemos chamado Daniels? O vice-presidente chamado Prescott? Que deram ouvidos a espírito de demônios? E trouxeram uma nova visão do contínuo, dizendo que agora o contínuo já não era o paganismo, mas agora é o trabalho de Cristo no santuário. Onde foram repreendidos severamente pelo espírito de profecia, dizendo que anjos expelidos do céu é que deram essas ideias para eles.
deram ouvidos a espírito de demônios. Quem são aqueles que destroem os fundamentos e que removem os marcos? Abram comigo em Oséias. Oséias capítulo 5, verso 10. Nosso último verso dessa noite. E nós vamos ler 2 citações e nós vamos encerrar. Oséias 5, 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Quem é que muda os limites? Quem é que muda as marcas, os marcos? Os príncipes de Judá. E você olha na história. Os marcos começam a ser movidos pelos príncipes de Judá. Em outras palavras, pela liderança da casa de Israel. Qual foi o primeiro marco que foi removido? Os 2520 anos. Quem é que removeu esse marco? Uriah Smith, Elder Smith, o diretor da Review and Herald, e Tiago White, ou James White, príncipes de Judá. Removeram. Qual foi o argumento que eles tiveram? Porque no grego, porque no hebraico. Grego e hebraico. Lembra que nós falamos sobre isso? Não há nada errado em você olhar o grego e hebraico, mas não se fundamenta doutrina e conhecimento usando o grego e hebraico. Você tem que, para você entender doutrina e conhecimento, você usa o método do texto provado. E aí então, você usa o hebraico para que talvez clareie um pouco mais. Mas você não remove marcos assim usando o grego e hebraico. Primeiro, removido. E aí nós temos Daniel Prescott, presidentes, os príncipes de Judá, mudando os marcos. Dizendo que agora contínuo já não era paganismo. Que contínuo agora é o trabalho de Cristo no santuário. E aí o tempo vai passando. E nós temos pessoas mudando os 1335, 1290 jogando no futuro. Pessoas dizendo que as trombetas agora têm que ser no futuro. Futuristas no meio de nós. Os príncipes de Judá. Desmond Ford, um dos teólogos mais populares da igreja, dizendo que Miller estava errado em todas essas datas. Todas as datas, Miller estava errado. Os príncipes de Judá removem os limites. A minha pergunta final é a seguinte: o que acontece, ou o que aconteceria se os marcos forem removidos e se o fundamento fosse destruído? O que aconteceria com essa organização ou com esse povo do advento? Abram comigo na página 27. Página 27, 2 textos nós encerramos. Parágrafo 3, onde está o número 3. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Depois da passagem do tempo,
Deus confiou aos seus fiéis seguidores os princípios preciosos da verdade presente. Esses princípios não foram dados aos que não tiveram parte na proclamação da primeira e segunda mensagens angélicas. Eles foram dados aos obreiros que haviam tomado parte na obra desde o começo. Os que passaram por essas experiências devem ser firmes como uma rocha aos princípios que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Devem ser co-obreiros de Deus, ligando o testemunho e selando a lei entre os seus discípulos. Os que tomarem parte no estabelecimento de nossa obra sobre o fundamento da verdade bíblica, os que conhecem os marcos do caminho que indicaram o trilho certo, devem ser considerados obreiros de mais alto valor. Eles podem falar por experiência pessoal quanto às verdades a eles confiadas. Esses homens não devem permitir que sua crença se transforme em descrença. Não devem permitir que a bandeira do terceiro anjo lhes seja arrebatada das mãos. Cumpre-lhes manter o princípio de sua confiança firme até o fim. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda coluna por Ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Você pode revigorar uma coluna sem um firme fundamento? Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Quando nós destruímos os fundamentos e as colunas ficam sem fundamento sólido, nós entramos numa nova organização. Nós apostatamos da verdade, apostatamos da fé, do fundamento. Notem esse outro texto. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé, empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Número 1. Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Número 2. Nossa religião seria alterada. Número 3. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erro, irmãos. Número 4. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Aqui está a nova organização, onde tem os dois bezerros de ouro. Nova organização de Jeroboão. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Então, quando você vai nas céus dessa nova organização, você tem livros de ordem diferente. Em outras palavras, você tem livros de pastores do primeiro dia da semana, que não sabem nada das 3 mensagens angélicas, que nem guardam o sábado, sendo vendidos para o nosso povo como alimento sólido. Livros de nova ordem. Um sistema de filosofia intelectual. Que sistema foi esse que foi introduzido? O sistema histórico crítico baseado no grego e no hebraico. E ontem nós vimos o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, falando em 2010,
para nós nos afastarmos desse sistema de filosofia intelectual, para nós não nos apoiarmos nesse sistema histórico crítico. Muito bem, presidente, mas por que o Instituto de Pesquisa Bíblica Adventista ainda continua usando e se fundamentando nesse sistema? Uma contradição. E ela continua dizendo: os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Claro, o sábado menosprezado. Nós vamos para o shopping no sábado. Nós vamos almoçar fora no sábado. Nós dormimos a tarde inteira no sábado. Mas a obra na cidade parece prosperar. As igrejas estão cheias. Mas 11h30 eu tenho que sair, porque eu não aguento ficar mais que 11h30 na igreja. Se o pregador fica um pouquinho mais, eu já começo a ter calafrio, já começo a me levantar, querendo ir embora, olho no relógio. Sábado seria naturalmente menosprezado. Quando eu estou no sábado na igreja, mas eu estou pensando o que eu vou fazer sábado à noite. Onde que eu vou reunir com meus amigos? Qual que vai ser a balada sábado à noite? Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Por quê? Por que coisa alguma se permitiria opor-se a esse novo movimento? Sabe por quê, irmãos? Lembram da tirania que foi falado aqui? Kingly power, poder tirano. Saul. O que Saul fez com Davi? Nós temos aprendido isso. Nada poderia se opor a esse novo movimento. Se você se opõe, você é removido. Nada, coisa alguma se permitiria opor-se a esse novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor que o vício, mas removido Deus, colocariam a sua confiança no poder humano. Maldito o homem que faz do braço, da carne o seu braço. Maldição daquele que faz da carne o seu braço, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia. Já não está na rocha o alicerce, mas está na areia. E os vendavais e tempestades derrubariam a estrutura. Irmãos, essa estrutura dessa nova organização, ela não resiste aos vendavais e às tempestades do decreto dominical. Aceite você ou não, nós nascemos, todos nós, talvez aqueles que não eram adventistas, mas o período em que nós nascemos, nós já nascemos nessa nova organização, que tirou ou que removeu os fundamentos da verdade. E sem os fundamentos, você não consegue apoiar as colunas da nossa fé. Nós vamos pausar o estudo aqui. E amanhã de manhã, nós finalizamos com a história da nossa geração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem revelado coisas preciosíssimas a essa geração. Coisas pelas quais os anjos gostariam de ter olhado, mas o Senhor reservou para aqueles que vivem nos últimos tempos. A única coisa que eu peço, Pai, é que o Senhor venha amolecer o nosso coração, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, poderes das trevas. Dá-nos clareza de mente, Pai. Ilumina os nossos olhos ao experimentarmos esse mel, para que possamos ter discernimento e possamos ver as maravilhas e as belezas contidas na Tua lei.
Senhor abençoe-nos e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Dá-nos uma boa noite. Que amanhã possamos estar revigorados mais uma vez para encerrarmos a nossa campal de 2013. Abençoe o alimento que vamos receber. Que possamos comer com ação de graças. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro.